Está aí um pensamento muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês. Um monge chamado Sri Ramana estava dizendo que tudo que acontece conosco, tudo é pré-ordenado por Brahma, né? Que seria a figura de Deus, né? Que já é pré-ordenado por Brahma no sentido de que aquilo que está acontecendo é propositalmente, coordenadamente, conscientemente mandado para a nossa evolução espiritual, o nosso adiantamento espiritual. No entanto, o que a gente faz é exatamente o contrário. A gente rejeita aquilo que está acontecendo e tenta mudar completamente o destino das coisas. O grau de interferência que o ser humano tem, ele é muito grande. E também foi discutido muito por Moji Baba essa interferência do self, né? O self, ele pode ser visto claramente nas novelas. É muito interessante. A novela começa com um destino, as pessoas tentando alcançar um objetivo, e tem aquelas 2 ou 3 personagens que são más e que tentam interferir no destino das coisas. Elas botam a pedra no caminho da pessoa, elas fazem a intriga, a fofoca, elas espiam atrás das portas, e com isso elas vão armando, não é? Plots que seriam armadilhas, no sentido assim de interferir sempre que as pessoas cheguem no seu destino. E é justamente isso que sustenta a novela. A novela dura um ano inteiro. E não sei se vocês notam, quando chega no final da novela, né, finalmente acontece uma coisa que seria assim por um milagre, mas é milagre da programação da novela, em que todas as verdades são expostas e essas pessoas más, esse bicho-papão aparece claramente, ele é desnudado, né? E finalmente está na hora dele confrontar a lei de causa e efeito, a consequência de colher tudo aquilo que ele plantou negativamente. Aí eu fico pensando assim que a vida realmente, a gente se comporta como na programação de uma novela, né? A gente tenta interferir no destino das coisas o máximo possível, né? Para se incomodar menos, para ganhar mais, para passar num exame, para conseguir um amigo, conseguir uma pessoa, para casar ou para se divorciar. Então a gente está constantemente, não é, tentando interferir no destino das coisas. E isso, se a gente pensar, é exatamente o que Brahma programou, no sentido de que se a gente tivesse esse alinhamento com tudo que está acontecendo, que não é contra nós, mas a nosso favor e por nós, nós teríamos assim muito menos problemas. Então o Sri Ramana diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se você pudesse pedir 3 coisas, as 3 coisas deveriam ser de que as coisas deveriam permanecer como estão, né? Então não é claro que se você sabe que vai vindo um ônibus, você vai evitar um acidente. Então não é nesse ponto e nesse sentido, mas muitas vezes quando a gente está passando problemas, e muitas vezes psicológicos, a gente tem essa coisa: bom, e se eu fizer isso, e se eu deixar de fazer aquilo, se eu adicionar, se eu subtrair, se eu dividir, se eu multiplicar, se eu partir para o pau, não, ficar no silêncio, vou me afastar completamente. Então, a gente fica com dúvidas comportamentais e a gente não se lembra dessa fala do Sri Ramana, que as 3 coisas que a gente deveria pedir é de que as coisas fossem e permanecessem exatamente como são, porque se nós fizermos isso, nós vamos chegar mais rápido e mais fácil no destino que o Brahma programou no início, que era, em primeiro lugar, não é, de que você aceitasse aquilo que vem porque é para a sua evolução espiritual. Mas a não aceitação e a inconformação fazem a gente meter o bedelho. Aonde que a gente mete o bedelho? Na nossa própria vida, no nosso próprio destino. Não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer menos, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Agora, com uma certa idade e com uma certa experiência, eu tenho muito mais uma inércia, que não é petrificação, mas é uma inércia consciente que me dá na hora dos maiores problemas, em que eu não penso nada, eu não me agarro numa solução, eu não me agarro numa paixão, numa emoção e nenhum impulso. Se eu quero matar, eu fico quieta.
Se eu quero morrer, eu também fico quieta. E aí eu tento simplesmente me alinhar com aquilo que está acontecendo. E depois de um certo momento e tempo, sempre me veio na revelação uma resposta melhor e uma resposta maior. Então, essa indiferença às paixões e essa não interferência do self na vida, ela é extremamente importante. Eu vi assim, como a gente se interfere. E é exatamente como acontece na novela. Porque eles mudam o destino de todo mundo. Aquele que era para casar, ser feliz, se encontrar com alguém com que ele amava, não, por causa de uma fofoca. Alguém disse, alguém fez. Uma separação provocou uma intriga, fez algo contra a família. Então, assim, milhares de destinos são mudados e todo mundo quer se vingar de todo mundo e existe aquela vítima que sofre a novela inteira até o último dia onde as coisas se resolvem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é verdade, a vida parece uma novela, não é? Tem tanta gente tentando prejudicar sem a mínima consciência do que isso vai provocar na vida do outro, né? E assim é. Só que isso nós vamos encontrar no nosso caminho para o resto da vida. E quanto mais nós não tentarmos fazer interferências, quanto mais a gente conseguir se alinhar a esse propósito de Brahma, mais facilmente nós vamos chegar no nosso destino. O destino não é alcançado pela quantidade de vezes que a gente tenta mudar a rota. Pensei nisso.